Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar um novo conteúdo, né, aí para o nosso quarto bimestre. Então, vindo aí numa sequência de regiões, a gente esse início de bimestre, vamos estudar aí sobre a nossa região, a região Nordeste, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá falar do nosso querido Nordeste. O complexo regional nordestino é marcado por grandes diversidades de paisagens, minha gente. Nele encontramos áreas de clima semiárido, fachada litorânea, matas, vegetação da caatinga e inúmeras atividades humanas que organizam espaços geográficos muito diferenciados. A localização. O Nordeste ocupa cerca de 18% de todo o território brasileiro e é a segunda maior região do país. Ao norte e a leste é banhado pelo Oceano Atlântico. Apresenta enorme diversidade de paisagens, assim como profundos contrastes econômicos e sociais. E aí, né, a apresentação da nossa querida região. A história e a ocupação e o povoamento, né, da nossa região. Então, o que é que a gente tem? O processo de ocupação do território brasileiro, né, como a gente já viu várias e várias vezes, foi iniciado justamente pela região Nordeste. Né, as primeiras ocupações humanas na região e, consequentemente, modificadas ocorridas, né, entre aí, desde o processo da ocupação dos povos originários e aí passa por uma transformação com a chegada dos portugueses. Os indígenas nordestinos, né, constatados pelos primeiros colonizadores europeus, pertenciam ao grupo de tradições Tupi-Guarani. As diferentes etnias que compunham esse grupo, potiguares, tabajaras, etc., se organizavam em sociedades tribais e ocupavam os espaços geográficos dispersos e variáveis. Inclusive aqui na nossa região do Cariri, né, onde a gente mora, tem aí seus traços também. Os potiguares, por exemplo, né, ocupavam assentamentos ligados aos recursos marinhos no litoral ou aldeias com culturas agrícolas e ceramistas em áreas da Mata Atlântica. Depois, né, nos primeiros anos do domínio português, a principal atividade econômica desenvolvida na nossa região foi a exploração da madeira para o Brasil. E aí, posteriormente, veio o cultivo da cana-de-açúcar e as instalações de engenhos. E aí, claro que a região contou com a chegada de muitos portugueses para colonizar, né, ocupar aí as terras que a gente já viu em outros momentos, que foi de maneira desigual, né? E aí, usando, além da exploração, vem também a questão da imigração de africanos para serem escravizados, né, a mão de obra da época. E os colonizadores encontraram, principalmente no litoral, condições favoráveis para o cultivo de cana-de-açúcar. Tanto é que até hoje a gente tem a presença desse cultivo na nossa região. Em 1549, né, em Salvador, tornou-se a capital do Brasil imperial. As cidades de Recife e Olinda, localizadas no atual estado do Pernambuco, também se destacaram nesse período. A região Nordeste passou a ser centro econômico e político da América Portuguesa. Né? Aí a questão dos fluxos de embarcação e as portas de acesso do nosso país. Nos primeiros séculos de colonização, a região nordestina concentrava mais habitantes e produzia mais riquezas para a metrópole portuguesa. Com a produção de açúcar, foi a base econômica brasileira durante os séculos XVI e XVII. E o cultivo da cana em regime de monocultura ocupava grandes extensões de terra e ainda ocupa. A partir somente do século XVIII, a cana-de-açúcar, ou melhor, o açúcar brasileiro passa a concorrer com o produzido nas colônias inglesas e aí começa o processo de venda para outros continentes desse produto. Além do cultivo da cana-de-açúcar, teve também a questão da pecuária, né? Que propiciou a ocupação das terras na região. A partir do século XVII,
seguindo os cursos do Rio São Francisco, devido à questão dos seus beneficiamentos, né, da proximidade da água. E aí tem também a questão dos fluxos migratórios e a concentração popular. Em até meados do século XIX, os nordestinos, né, têm aí um importante centro populacional. No final desse mesmo século, teve início o grande fluxo migratório em razão das prolongadas secas. E aí o que levou muitos nordestinos a sair migrando para outras regiões do Brasil. A herança de concentração de terras e de rendas também teve aí um descompasso na questão da economia da região. Né? Vem a questão das monoculturas e aí coloca as pessoas de classe mais baixa numa situação um pouco não, né? Bem mais, como é que eu posso dizer? Bem mais submersa, pode-se dizer assim. Que aí é quando a maior concentração da população, principalmente rural, ela migra para as áreas urbanas, né? Que tem aí já desenvolvendo seus grandes centros industriais e, com isso, uma oferta de emprego para a população como um todo. E aí, a questão dos nordestinos, eles migram para as grandes cidades em busca de ofertas de emprego, já que o campo tem sido ocupado aí pelos grandes latifúndios. Em virtude, né, também das secas, que não pode deixar de ser dito, isso também é argumento que leva a entender aí o processo de migração. Temos também a questão da regionalização, né, da região nordestina. As diferentes paisagens associadas aos aspectos hídricos e econômicos que marcam a região levaram a uma divisão do Nordeste enquanto unidades em 4 unidades distintas, que é a zona da mata, né, que compreende a área litorânea, que se estende do Rio Grande do Norte à Bahia, de clima tropical atlântico e relevo predominantemente formado por planícies e tabuleiros, recebeu esse nome porque a Mata Atlântica é a vegetação original que a cobre. E aí estima-se que restam apenas 12% da mata nativa, né? A devastação começou aí no século XVI com a questão da exploração do pau-brasil e mais tarde, né, com o decorrer dos anos, vem a questão da vegetação que foi eliminada e substituída pela agricultura da cana-de-açúcar. E aí, né, o mapa da região. Temos também o agreste, que corresponde a uma área de transição situada entre a zona da mata e o sertão, entre uma sub-região em que predomina o clima tropical atlântico e outra de clima semiárido. O sertão é a maior sub-região do Nordeste, né? Corresponde a todo o território do Ceará e Rio Grande, ou melhor, e grande parte dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e Maranhão, né? Tem aí como predominância o bioma Caatinga, com a biodiversidade, né? Que possibilita desenvolver várias atividades econômicas, desde a produção de alimentos e de cosméticos até a indústria farmacêutica e química. E tem também a questão da economia, né, que baseia-se principalmente na criação extensiva de gado, sobretudo caprino e bovino, que são as espécies mais adaptáveis ao tipo de clima. Além da criação, né, da pecuária, tem também o cultivo do algodão, que até hoje são atividades importantes e vem se desenvolvendo no sertão, especificamente no Vale do São Francisco. E, por fim, temos o meio norte, que fica aí, né, entre o sertão seco e a Amazônia, de clima equatorial. Quente e úmido localiza-se a sub-região do meio norte, que abrange grande parte dos estados de Maranhão, Piauí e população pouco numerosa. E aí, né, em decorrência das condições climáticas, que é bem diversificada, a vegetação muda drasticamente à medida que se aproxima
da floresta amazônica, passando de vegetação seca da caatinga para a formação de florestas mais fechadas da mata dos cocais. O extrativismo vegetal, a pecuária e o cultivo de soja e arroz são as principais atividades econômicas desenvolvidas nessa sub-região. Então, finalizando, né, aí a nossa primeira parte da explicação sobre a região Nordeste, a gente tem a atividade da página 230 para ser feita. Façam logo, enviem logo por e-mail, né? É importante lembrar por e-mail. Não acumulem, gente, para não ficar aquele corre-corre de final de bimestre, tá certo? Qualquer dúvida que aparecer durante os estudos aí, vocês podem me procurar no privado. E a gente retoma aí o conteúdo também na nossa videoconferência, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.